tudo bem? Aqui é o pastor Adílio, da Igreja Batista Alvorada, e nós estamos na nossa Escola Bíblica Sala 2, aqui pelo canal do YouTube, estudando a revista Recomeçar, um grande desafio baseado nos livros de Esdras e Neemias. Na lição passada, lição 5, estudamos a temática sobre celebrando cada etapa vencida. É importante para as nossas vidas celebrar cada momento, cada etapa vencida. Estamos vivendo um período de pandemia, porém, precisamos mesmo assim celebrar cada momento diante do nosso Deus e cada vitória conquistada em nome de Jesus. E agora nós vamos para a nossa lição número 6, caminhando na direção certa. E estamos aí estudando hoje o nosso texto, o texto base da nossa lição, Esdras capítulo 7, versículo de número 10, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. O povo de Israel tinha passado 70 anos de cativeiro babilônico, presos, e agora retorna. Nós temos aí uma população já bastante jovem, alguns idosos, e o povo tinha se afastado principalmente do cumprimento da lei do Senhor. Eram judeus e que passaram 70 anos presos no cativeiro babilônico e assim tinham perdido alguns costumes de praticar a palavra de Deus. E Esdras era esse homem que levou o povo a voltar de novo à prática do cumprimento da palavra de Deus. E como isso é importante, porque a palavra, como diz na própria Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E vamos ver aqui, hoje já na nossa introdução, diz assim: Esdras é citado como escriba hábil na lei de Moisés e tem a tarefa primordial de ensiná-lo aos que não conhecia. Esdras 7:25. Olha aí que diz 7:25. O texto diz assim: tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além de Eufrates e a todos que sabem as leis do teu Deus, e o que não sabem, que lhes façam saber. Olha só, gente, Esdras, ele tinha essa missão, a missão de orientar o povo a voltar a praticar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Fomos chamados por Cristo para esta missão. Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando as pessoas. Jesus nos chamou para ensinar as pessoas, ensinando-nos a guardar tudo o que tem ordenado, Jesus disse. Então Deus nos chamou para que a gente possa ensinar a outras pessoas o caminho da verdade. E nós temos essa missão em nossas vidas. Apesar de você, se você não é professor da escola bíblica, se você não é líder de PGM, se você não é pastor, não é dirigente, não é missionário, mas Deus tem uma missão para você, e você tem a missão de passar os ensinamentos da palavra de Deus para todos aqueles que necessitam ouvir. Vejamos então 3 elementos importantes na vida desse homem de Deus. Vamos ver aí esses elementos importantes. E aí no nosso ponto número 1, a disposição de conhecer a vontade de Deus. Olha só, gente. E o ponto 1 diz assim: vivemos em um tempo de novidades contrárias à palavra de Deus e Bíblia ficando em segundo plano. É uma realidade em nossas vidas, A própria Bíblia diz que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. E a gente vive um tempo que a gente vê o povo cada vez mais abandonando os ensinos da palavra de Deus. E isso tem sido terrível para toda a humanidade. E isso a gente tem visto porque a gente tem visto vitórias de pessoas no sentido de que elas têm deixado a Bíblia, e isso reflete
na família, as escolhas que os jovens têm feitos e outras situações. A corrida desenfreada em busca de milagres imediatos, substituindo o examinar das Escrituras, né? As pessoas têm cada vez mais, nesse tempo que nós estamos vivendo, caminhando uma direção contrária do que é a direção certa, o tema da nossa revista. A busca das pessoas tem sido por milagres imediatos. Ou seja, meus amados irmãos, as pessoas têm buscado coisas instantâneas, né? Igual aquele macarrão instantâneo que você come e tal, que é bem rapidinho, ali você está com fome e tal, faz aquilo ali. As pessoas têm buscado isso em suas vidas. Milagres instantâneos, né? Milagres que vêm substituindo o examinar das Escrituras. Esdras sabia que a verdade estava nas Escrituras, 1.3, né? Esdras tinha um conhecimento, ele era um escriba, né? Era um homem que, além de ser sacerdote, era um escriba, um homem conhecedor da palavra. Ele sabe que a única solução dos problemas de Israel estava na volta da prática do ensino das Escrituras. Precisamos da disposição de Esdras em valorizar a palavra de Deus, vivendo experiências profundas. Nós precisamos, meus amados irmãos, de pessoas como Esdras. Precisamos de mais Esdras nesse tempo, que valorizam a palavra de Deus e que valorizam os ensinos contínuos contidos nesta palavra. A gente precisa cada dia mais de pessoas como Esdras, e o valor dessas pessoas faz com que a palavra de Deus se multiplique na vida de outras pessoas. Conduzir as pessoas até a vontade de Deus através da Bíblia é o que nós precisamos. Conduzir pessoas até a palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, mais afiada que a espada de dois gumes. Muito bem, terminando nosso ponto 1, vamos para o nosso ponto 2. Habilidade de transmitir a vontade de Deus. 2.1. Esdras, um homem conhecedor da palavras, né? Esdras 7:6, né? Olha que diz aí o texto de Esdras 7, versículo 6, que fala que Esdras era um conhecedor da palavra. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Era um homem conhecedor da palavra de Deus, né? Ele era uma pessoa que buscava esse conhecimento. E a gente precisa de pessoas hoje, irmãos, que têm uma paixão pelas Escrituras e têm um desejo de cada dia mais amar a prática do ensino dessas Escrituras. Então, Esdras é essa pessoa, né? E olha o que diz aí, o 2.2, a comunidade estava empobrecida cultural, social e espiritualmente. Sendo assim, Esdras estabeleceu estratégias. Olha só, gente, Esdras, além de tudo, ele era um homem muito sábio, né? Ele era um homem de muita sabedoria. E interessante que no 7, versículo 11, diz assim, esta é a cópia, né? Esta é a cópia da carta do rei Artaxerxes, deu o sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos dos estatutos sobre Israel, o Senhor. E no versículo 14 diz, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquisição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. E no versículo 25, ele diz, tu és Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeias magistrados e juízes, a que julgue o povo, está além do Eufrates, e todos que sabem das leis de Deus, ao qual não as sabe, e que lhes façam saber. Ou seja, ele era um homem que buscava as estratégias, né, diante de uma sociedade bastante empobrecida culturalmente e socialmente. Lembrando, queridos, que quando o povo de Deus foi preso, né, levado como cativo à Babilônia, todas as pessoas, né,
todos os mestres, todos os homens cultos de Israel, naquele tempo foram mortos. Então estava diante de uma nova geração, uma geração que conhecia pouco das Escrituras Sagradas, né? Conhecia pouco da lei de Moisés, e que Esdras era esse homem que, diante dessa sociedade bastante empobrecida culturalmente e socialmente, precisava assim colocar esse povo no eixo e estabelecer estratégias para que esse povo voltasse a ter o conhecimento da palavra de Deus. Então Esdras essa é a figura naquele tempo, uma figura bastante importante nesse retorno do povo de Deus do Egito. No 2.3 diz, Esdras identifica que a raiz dos problemas era o afastamento do povo das escrituras sagradas. É o que a gente identifica hoje também, trazendo para o nosso tempo. E que a raiz de todos os problemas que a gente vive é o afastamento das pessoas das escrituras sagradas, daquilo que é mais importante, que é priorizar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós, para as nossas famílias, os ensinamentos. E a gente tem visto isso todos os dias no decorrer das nossas caminhadas. Esdras tinha uma habilidade para transmitir para o povo, pois tinha um bom preparo para ensinar, né? Um bom preparo para isso. Né? Esdras 7 e 9. Né? Olha só o que diz o versículo 9, mais uma vez, diz assim, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Né? Chegou em Jerusalém com muita disposição para buscar, né, ensinar as pessoas. Né? Além de tudo, irmãos, Esdras, além de ser um grande homem de Deus, o Esdras também, ele era uma pessoa que ele tinha desejo de ensinar as pessoas. O que a gente vê hoje em dia, muitas vezes nas pessoas, é que falta a ela também vontade de ensinar as pessoas. A gente tem que entender que nem todas as pessoas nasceram sabendo fazer tudo, né? As pessoas não nascem sabendo fazer tudo. As pessoas precisam aprender. E Esdras, ele tinha esse coração, né? Ele tinha essa habilidade de transmitir. E você precisa pedir a Deus, ao Senhor, para que Ele ajude a transmitir a palavra de Deus, né? Com mais clareza possível, para que as pessoas entendam que Jesus tem um propósito na vida delas. Muito bem. 2.5. Confiemos e dependemos do Senhor. Assim como Esdras, voltando para Jerusalém, dependeu do Senhor, né? Como a gente leu agora o versículo 9, Deus estava com ele, que nesse tempo difícil que vivemos, de pandemia, de todas as situações, possamos depender exclusivamente do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Estamos já partindo para o ponto 3, né, da nossa lição. O caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. 3.1. Esdras, um personagem que vive o que pregava. É muito importante, irmãos, entendermos uma coisa para nossas vidas. A gente precisa de uma geração que vive o que prega. Esdras, essa pessoa, ele vivia o que pregava, anunciava o que vivia. Ele tinha uma vida na presença de Deus, e nós precisamos, irmãos, dar testemunho do que pregamos. A gente precisa, diante do Senhor, viver aquilo que nós pregamos. Jesus, ele é aquela pessoa que ensinava e vivia aquilo que estava pregando. Paulo também tinha essa característica. 3.2. Não desejava atrair o povo para si mesmo, né? Mas sim para a palavra do Senhor, né? Ou seja, Esdras era aquela pessoa que não desejava chamar a atenção dos outros, e sim para a palavra, que é a coisa mais importante. A Bíblia Sagrada, aquilo que nós temos mais de importante, a palavra do Senhor. Vemos que a mesma atitude em Cristo, né? Ou seja, Cristo era aquela pessoa que glorificava a Deus, né?
louvava a Deus por isso, né? Quando foi chamado de bom, disse: não sou bom, bom somente o Pai que está no céu. Deus é bom, Deus é poderoso. Então, Jesus também não chamou a sua atitude para si, né? Ele, como diz lá, Paulo disse, né, que Cristo, né, mesmo sendo Deus, não se colocou como Deus, né? Mas ele se humilhou em forma de homem. Então a gente precisa ter uma atitude humilde e precisa de pessoas hoje humildes, que apareçam menos e que a palavra e a presença do Senhor apareça mais. Vivemos tempos difíceis, os púlpitos têm revitalizado os ensinos bíblicos para agradar os ouvintes, né? A revitalização não tem sido uma revitalização que busque totalmente a presença de Deus, que leve Deus na vida das pessoas, e sim para agradar ouvintes. Se fala menos em pecado, em erro, em correção, mas se fala mais em como hoje os coaches da vida, né? A gente vê por aí, né? Levanta o ego, né? O seu eu, engrandece você porque você é uma pessoa importante, e fala pouco de pecado e de mudança de vida. Há uma verdadeira crise moral instalada na igreja. Há um abismo entre o que se fala e o que se vive, né? A crise moral, né? A gente vive muito isso e a gente precisa estar combatendo isso. Como, pastor Adílio? Através da palavra. A palavra é aquela que muda toda a situação. A Bíblia Sagrada, sendo pregada, sendo anunciada com verdade, com amor, com humildade, ela com certeza vai mudar o quadro que vivemos hoje nas igrejas, né? Nós precisamos mudar a nossa performance, tendo uma atitude mais simples e humilde, e pregando assim como Jesus, como Paulo, como Pedro, com humildade, o amor de Cristo. 3.6. Precisamos com urgência de Esdras nessa geração. Precisamos de mais homens como Esdras nessa geração, como a gente falou. Pessoas como ele, pessoas que vivam, né, o amor de Deus, né, pessoas que vivem para pregar a palavra de Deus e anunciar as boas novas de salvação. Amém? Muito bem, a nossa conclusão, né? Esdras conclui sua missão com sucesso, mesmo com dificuldades. A boa mão de Deus abre portas para a pregação da sua palavra, ou seja, Deus é aquele que vai abrindo as portas. As dificuldades eram grandes no caminho de Esdras até Jerusalém, mas a boa mão de Deus estava sobre ele e cuidou dele todo o momento. Amém? Glória ao nosso Deus. E agora, para nós pensarmos e agir, temos 3 perguntinhas aqui bastante importantes para nós. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus em sua vida? Você tem buscado conhecer mais da palavra de Deus? Essa palavra que vai mostrar quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é Jesus que veio para esse mundo para nos salvar. Estamos chegando na Semana Santa. Você tem buscado conhecer mais esse Jesus? 2. Para pensar e agir. Você tem aperfeiçoado seus dons e talentos para a obra de Deus? Você tem aperfeiçoado mais seus dons e talentos para a obra de Deus? Você tem buscado, Deus, me ajuda a entender quais são os meus dons, quais são os meus talentos para que eu possa fazer na tua obra? O que tem faltado o que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? O que tem nos faltado? Faltado coragem, faltado alegria, tem faltado, o que tem faltado para a gente? São perguntas que ficam para a gente pensar e agirmos de acordo com aquilo que Deus deseja que a gente haja. Amém? Que Deus nos abençoe. Que lição maravilhosa, né? Caminhando na direção certa, que você possa caminhar na direção certa do Senhor, na sua vida, na sua família. Deixa eu orar por você. Pai, na tua presença, Jesus, nós te agradecemos por mais essa lição e que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a caminhar na direção certa, nos livre do caminho errado, do pecado,
e que possamos seguir, Deus, aquilo que o Senhor quer para nós. Tu disseste para nós na Tua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nos ajude, Senhor, a andar na direção certa. Amém? Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Queridos, estamos terminando a nossa lição. A nossa próxima lição é a lição 7, esquecendo o orgulho, baseada em Esdras 9, do 5 a 9, lição 7. Né? Antes de terminar a nossa lição, peço a você que se inscreva no nosso canal, né? Dê aquele like, né? Bem legal assim, ative o sininho, né? Para receber todas as notificações dos trabalhos da nossa igreja, né? Compartilhe com as pessoas. Aí abaixo está da nossa lição, faça seus comentários, faça perguntas, e também tem aí o link da descrição, né, para que você possa baixar a revista Recomeçar um Grande Desafio e estudar para as próximas lições. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.